Judiciário, né? E nós temos aí o Dias Toffoli, né? Que está no centro do negócio agora do Banco Master. A Polícia Federal encaminhou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, um pedido para que seja declarada a suspeição do ministro Dias Toffoli na relatoria das investigações envolvendo o Banco Master. Fachin já determinou que Toffoli se manifeste oficialmente sobre o requerimento. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo com base em dados que vieram à tona após uma reportagem do UOL revelar que a PF teria encontrado conversas entre Toffoli e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O requerimento apresentado pela Polícia Federal sustenta que mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro fazem menção ao nome de Toffoli. A partir desse conteúdo, a corporação defende que o ministro não deveria permanecer à frente do caso. Após receber a solicitação, Edson Fachin seguiu o trâmite previsto e notificou Toffoli para que apresente manifestação formal. Deixa eu ver aqui. Pouco depois, fontes informaram ao Brasil 247 e também o G1 que a PF não havia pedido a suspeição do ministro. O requerimento apresentado pela Polícia Federal sustenta que mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro fazem menção ao nome de Toffoli. Nesta linha, o relatório da PF destaca o parágrafo 1 do artigo 33 da LOMAN, que estabelece: quando no curso de investigação haver indícios da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que se prossiga na investigação. A declaração de suspeição ocorre quando o magistrado reconhece que não pode atuar em determinado processo e, por isso, abre mão da relatoria. No caso, a relatoria da PF teria sido o relatório da PF teria sido enviado ao STF dentro do procedimento previsto na legislação, diante do conteúdo encontrado no aparelho. Após receber a solicitação, mas Fachin seguiu o trâmite previsto e notificou Toffoli para que apresente manifestação formal, né? Então, acharam aí no celular do Vorcaro menções aí ao ministro Dias Toffoli, né? Vamos ver no que é que vai dar. O que é que vai desenrolar em dia, o que é que o Toffoli vai responder a respeito aí dessa situação, né? Tem aqui os senadores, mais sobre o Banco Master, né? Senadores do DF cobram ibanês por compra do Master e chamam de garoto propaganda da transação. Os 3 senadores do Distrito Federal, Leila do Vôlei, Damares Alves e Isalci Lucas, apresentaram nesta segunda-feira 10 um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos, convidando o governador Ibanez Rocha a prestar esclarecimento ao Senado sobre a operação que levou o Banco Regional de Brasília a tentar comprar o Banco Master. No documento, os parlamentares pedem que Ibanez compareça ao grupo de trabalho da CAI, que acompanha o desdobramento do caso para explicar as negociações envolvendo operações e os riscos assumidos pelo Banco Público do DF. Né? Tem gente enrolado aí com o Vorcaro de todos os aspectos, né? Tanto político como judiciário e executivo, estão aí enrolados com o Banco Master, com seu dono lá, o Vorcaro, né? O Ibanez, para quem não sabe, não é do campo da esquerda. O Ibanez Rocha é da extrema-direita, apoiador aí de Bolsonaro, inclusive, né? E o Cláudio Castro, né? Ainda mais um pouquinho aqui sobre mais um da extrema-direita aí, né? Castro exonera a cúpula do Rio Previdência. A crise no Rio Previdência avançou mais um degrau nesta terça-feira, dia 10, com a exoneração de 2 gestores que atuavam em setores considerados centrais da estrutura administrativa do órgão. A decisão ocorre em um momento de forte pressão institucional após a revelação de investimentos financeiros de alto risco
e passaram a ser alvo de investigação da Polícia Federal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou os atos que determinaram a saída de Bárbara Schembler, advogada responsável pela gerência de controle interno e auditoria, e de Oberdan Pereira Manuel Júnior, que ocupava a função de gerente de administração ligada à diretoria de administração e finanças. Ambos tinham atribuições diferentes, diretamente relacionadas ao acompanhamento de contratos, despesas e rotinas administrativas do Fundo Previdenciário do Rio de Janeiro, Rio Previdência. Né? A pergunta é: ele demitiu porque ele não concorda com o que foi feito? Ou ele demitiu essas pessoas porque elas se deixaram pegar pela Polícia Federal? Né? Esse é o Castro. Deve ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Aí. Deve se afastar aí até abril, né? Se ele for candidato ao Senado. Se não se afastar até abril, porque não vai ser candidato para terminar o mandato de governador do Distrito Federal. Né? Ibanez Rocha, cheio de enrolações aí também, mas um extremista de direita todo enrolado. Desde lá, no 8 de janeiro de 23, né? Que ele tinha um secretário de Segurança Pública que tomou posse e com 6 dias da posse já estava de férias nos Estados Unidos, deixando toda a confusão aí com a polícia do Distrito Federal. Né? Hoje está condenado e vai para a Purinha preso, o Anderson Torres. Vamos ver o que é que vai acontecer aí com o Cláudio Castro, com o Ibanez Rocha, com todos esses aí, esses políticos da extrema-direita, né? Notícias sobre o senador Jorge Seife, né? Relator no TSE vota contra a cassação do senador Jorge Seife. Julgamento será retomado na quinta-feira, dia 12, hoje. O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta terça-feira, dia 10, contra a cassação do mandato do senador Jorge Seife, do PL Santa Catarina, por abuso de poder econômico na campanha de 22. O voto do ministro foi proferido durante o julgamento de um recurso protocolado pela coligação Bora Trabalhar, formada pelo PSD, Patriotas e União Brasil, em novembro de 23. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina rejeitou as acusações contra Seife e manteve o mandato. Para as legendas, o senador teve a candidatura beneficiada pelo empresário Luciano Hang, proprietário das lojas da Havan. De acordo com o processo, foi ofertado ao senador estrutura para a realização de viagens em aeronaves da empresa e transmissões nas redes sociais, além do envolvimento pessoal de Hang na campanha. Né? Creio que não vai perder aí o mandato do Jorge Seife, né? Realmente os outros acompanham o relator do caso, né? Mas segue hoje, e às 10 horas, daqui a pouco, né? Retoma o julgamento com o voto dos outros ministros, né? Se ninguém pedir vista, né? Deve terminar aí hoje. STM dá 10 dias para Bolsonaro entregar defesa contra a perda de patente. O Ministério Público Militar pediu expulsão do Exército por condenação à tentativa de golpe. O ministro Carlos Wuyck de Aquino, do Supremo Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, concedeu nesta terça-feira 10 dias de prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro apresentem defesa no processo que pede a expulsão do ex-presidente do Exército, em função da condenação na ação penal da trama golpista. A apresentação da defesa é o primeiro passo no andamento processual da ação, na qual o Ministério Público Militar pediu, no dia 3 de fevereiro deste ano, a perda da patente de Bolsonaro, que é capitão da reserva. Após receber a manifestação de defesa, o ex-presidente o processo voltará para o gabinete do ministro. Não há prazo para julgamento do caso, né? Não tem nem dúvida, né? O sujeito pega 27 anos por tentativa de golpe de Estado, sem condições nenhuma de permanecer nas Forças Armadas, né? E ainda aquele golpe de Estado com apoio das Forças Armadas, com apoio do Exército Brasileiro. Então, não faz nenhum sentido nem ele e nem os generais golpistas continuarem
com as patentes, né? Aí, no caso dos militares, é curioso, né? Eles perdem as suas patentes, mas aí são declarados pelas Forças Armadas como mortos e suas viúvas de sujeitos vivos passam a receber os seus proventos, né? Coisa absurda, né? Só nas Forças Armadas brasileiras que acontece isso. Polícia Federal apreendeu 9,5 bilhões do crime organizado em 2025. Balanço inclui imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens. Polícia Federal apreendeu em 2025 ao menos 9,5 bilhões de supostas organizações criminosas, segundo o diretor-geral da corporação, André Rodrigues. O valor, que ainda não é definitivo, corresponde à apreensão com autorização judicial de imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens suspeitos de integrar esses grupos. Ao apresentar nesta terça-feira, dia 10, um balanço das ações da PF, Rodrigues afirmou que a crescente apreensão de bens de alto valor faz parte do esforço federal de enfrentamento ao poder econômico das organizações criminosas, descapitalizando-as. Ainda de acordo com o diretor-geral, em 2024 foram apreendidos 6,5 bilhões, em 2023 pouco mais de 3 bilhões e em 2022 menos de 1 bilhão. E estamos vindo numa crescente neste grande esforço para tirar o poder do crime organizado, enfrentando seu poder econômico. E aqui fica a curiosidade, né? Em 2022, os que se dizem contrários ao crime organizado e apoiam ações violentas nas favelas contra a população, contra criminosos também, mas contra a população que vive lá e muitas vezes não tem nenhum tipo de envolvimento com crime, mas sofrem com essas ações violentas nas favelas, né? Mas no governo 2022, o presidente era Bolsonaro, foi apreendido aí cerca de 1 bilhão, e agora é 9 milhões e meio, né? Com o governo do presidente Lula, que ele diz que apoia a facção criminosa. Fica aí a reflexão, né, a respeito dessa situação aí do crime organizado. E o chefe da Polícia Federal tem toda a razão. Não é entrando na favela e dando tiro, inclusive, em pessoas inocentes, que vai se resolver o problema do crime organizado. É tirando o dinheiro dessas pessoas, né? Tem Zambelli, né? Zambelli que está aí sendo julgada. A justiça italiana rejeita pedido da defesa de Zambelli e mantém julgamento da extradição. A negativa impede troca de juízes e abre caminho para análise do pedido brasileiro já nesta quarta-feira, 11, né? Que deve seguir hoje aí com o julgamento da Carla Zambelli na Itália, para ver se a justiça vai autorizar a extradição dela ou não. E não é automático, né? Ela ainda vai ter recursos na própria Itália, no judiciário, e depois fica a critério da primeira-ministra da Itália, né? Se vai mandar ela de volta ou não. Se a primeira-ministra não quiser, não manda. Carla Zambelli fica lá na Itália, né? Vamos ver o resultado aí da justiça italiana. Hoje eu creio que ela vai ser extraditada e a primeira-ministra vai mandar ela de volta para o Brasil, com certeza, né? Se gostar da joinha, se não gostar, dá o de joinha, e se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.